Olá, bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa ideia que é francamente fascinante, a de que é possível criar uma espécie de mapa para a nossa própria consciência. E o objetivo aqui, é importante dizer desde já, não é acreditar em nada disto de olhos fechados. Pelo contrário, é construir uma ferramenta que nos ajuda a observar o nosso mundo interior, tudo isto com base no material original que estamos a analisar. E, para começar, nada melhor do que esta ideia central, a ideia que guia toda esta exploração. A abordagem, como se pode ver, não é nada dogmática. É, isso sim, um convite direto à observação. É para usar este mapa como se fosse uma bússola para a nossa própria experiência, em vez de simplesmente aceitar uma verdade que nos é imposta. Muito bem, vamos lá então a fundo nisto. Para se poder explorar a consciência de uma forma séria, rigorosa, é absolutamente essencial começar com uma base sólida. E essa base é uma definição clara, objetiva, do que é que nós entendemos por realidade. Porque sem isso, o risco de nos perdermos em pura especulação é, bem, é enorme. Então, a definição que vamos usar é, ao mesmo tempo, muito simples e muito poderosa. A realidade é basicamente tudo o que existe. Ponto. Quer tenhamos consciência disso ou não. Isto inclui tudo o que já conhecemos e, claro, tudo aquilo que ainda nos escapa. É este o nosso ponto de partida, a fundação do nosso mapa. E é a partir desta definição que se faz uma distinção que é, olha, absolutamente crucial. De um lado temos a realidade objetiva, o território, aquilo que existe por si só. Do outro, a realidade subjetiva, que é o nosso mapa pessoal, a nossa experiência desse mesmo território. Basicamente, e para simplificar, uma coisa é o que é, e outra, completamente diferente, é a forma como nós o vivemos. Ok, então, como é que podemos começar a compreender esta realidade objetiva, que é tão vasta? A proposta é interessante. Em vez de olharmos para ela como uma coisa única, um bloco monolítico, vamos observá-la como uma série de camadas, todas interdependentes, que vão emergindo umas das outras. Vamos construir este modelo passo a passo, a partir da base. A chave para percebermos isto tudo está num conceito: emergência. O que é que isto quer dizer? Significa de forma simples que a cada novo nível de organização aparecem propriedades completamente novas que pura e simplesmente não existiam na camada anterior. É quase como se as regras do jogo fossem ficando mais complexas à medida que vamos subindo nesta escala. E esta construção em camadas funciona mais ou menos assim. Tudo começa com a realidade física, a base de tudo o que existe, matéria, energia, por aí fora. A partir daí emerge a realidade química, com os átomos e as moléculas. Depois desta, surge a realidade orgânica, ou seja, a vida. E por fim, a partir dos sistemas orgânicos mais complexos, como o nosso cérebro, emerge aquilo a que podemos chamar de realidade psicológica objetiva. E este é um ponto absolutamente fulcral. Mesmo que os nossos pensamentos e as nossas emoções nos pareçam algo puramente subjetivo, etéreo, a fonte que estamos a analisar sublinha que eles tenham uma base bem real, objetiva e mensurável. A atividade do nosso cérebro pode ser vista, pode ser medida, com tecnologias como a ressonância magnética funcional ou um EEG. Ou seja, a mente tem de facto um pé bem assente no mundo físico. E agora, vamos passar para a camada mais complexa e, sejamos honestos, talvez a mais controversa de todo este mapa. A fonte aborda este tema não como um artigo de fé, mas antes como uma dimensão hipotética. Uma proposta para tentar dar conta de um conjunto de experiências humanas que são muito específicas e, curiosamente, muito recorrentes. A grande questão que se levanta é esta: o que é que este mapa faz com as experiências de transcendência, de união ou de significado profundo que são relatadas de forma tão consistente ao longo da história da humanidade e em praticamente todas as culturas? Será que as ignoramos ou será que tentamos encontrar um lugar para elas neste modelo? E a fonte apresenta estes fenómenos não como uma prova do sobrenatural, atenção, mas como dados, dados fenomenológicos. Quer dizer, são experiências que as pessoas relatam, de forma consistente, uma e outra vez. E a sua recorrência sugere que talvez não sejam apenas ilusões individuais, mas sim um padrão na experiência humana, que, no mínimo, merece ser explorado. E para se poder explorar isto de uma forma rigorosa, sem cair em armadilhas, a fonte introduz aqui uma clarificação que olhem, é mesmo central para tudo o que se segue. E a clarificação é esta. A proposta é que, embora a experiência espiritual seja sempre algo pessoal, filtrado pela nossa cultura, pela nossa mente, ou seja, é sempre subjetiva, a sua origem pode, na verdade, ser uma dimensão objetiva da realidade, uma dimensão comum a todos nós. É um pouco como duas pessoas olhar para a mesma montanha.
A montanha é objetivamente a mesma, mas a descrição que cada uma faz dela pode ser muito, muito diferente. Esta citação da fonte resume na perfeição esta ideia. A enorme diversidade de interpretações e de relatos espirituais não invalida a possibilidade de haver uma fonte comum e objetiva por trás de tudo. O que varia não é o território, mas sim a forma como cada um de nós o experiencia e depois o descreve. E assim chegamos ao final da nossa construção. Ao juntarmos todas estas camadas, o que obtemos é um modelo coeso, um mapa completo que nos permite situar as nossas experiências, desde as mais banais e físicas até às mais transcendentes. E aqui está ele. Da física à espiritual, o que temos é um contínuo. A fonte propõe este mapa como uma estrutura estável que nos permite explorar o nosso mundo interior com mais clareza e com mais rigor, mas mantendo sempre um ponto de apoio na realidade objetiva. A ideia não é fugir do mundo, mas sim compreendê-lo de uma forma muito mais integrada. E terminamos com uma pergunta que, na verdade, abre a porta para a próxima grande exploração. Se este é o mapa do território, então como é que a nossa consciência navega por ele? Que estados diferentes é que ela pode assumir para conseguir perceber estas várias camadas da realidade? Essa é a questão que fica no ar e que nos leva ao próximo passo.